Além das Escrituras, uma reflexão profunda na palavra de Deus. O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Falaremos hoje sobre bondade. Hode karpos tu pneumatos estin agatocine. Mas o fruto do Espírito é bondade. A bondade é, portanto, segundo Cornélios, esta terceira virtude do segundo grupo, que é considerado também o grupo das graças relacionais. O primeiro grupo é o grupo das graças internas, amor, alegria e paz. Agora, as graças relacionais, segundo Cornélios, são paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. A bondade. A respeito da bondade, nós podemos concluir que se a paciência diz respeito às ofensas que nós sofremos, seja dos de dentro, seja dos de fora da igreja, gentileza e amabilidade é a boa intenção que marca o caráter dos seguidores de Jesus em relação a todos, de maneira indistinta. A bondade, ela completa, ela fecha aqui de uma certa maneira, de uma maneira muito bem, esse trio, né? Que é a intenção, ou seja, não é só em questão da intenção, mas sim as ações. Se a amabilidade se refere à intenção boa, a bondade é a ação boa. Então, a questão da gentileza, essa questão da amabilidade, tem a ver mais com a disposição interna do coração. Enquanto que bondade, a agatocine, tem a ver com a ação em si. É quando nós externamos a intenção boa, outrora já existente. Precisamos, quando falamos de bondade, pensar em duas questões aí nessa relação de amabilidade e bondade. Precisamos evitar a má intenção, que é a ideia do contrário da gentileza, da amabilidade. Então, a pessoa que tem uma má intenção, ela não está desenvolvendo a amabilidade, que é a boa intenção. Então, a gentileza define a bondade inerente da intenção. Precisa haver uma boa intenção. E o segundo erro a evitar é a mera intenção. Ou seja, desacompanhada de bondade, a gentileza é uma mera condescendência mórbida. Se algo é intentado, porém não realizado, é inútil como uma ponte inacabada que não atinge a outra margem do rio. Vamos pensar, o projeto é interessante, bom, útil até se ele de fato for executado. Se não for executado, é uma ideia interessante, é uma ideia boa, mas não é de verdade algo convergente. Assim, gentileza e bondade se fundem como intenção e ação que se complementam. O bem deve ser intentado e também efetivado. Bondade. Nós encontramos três textos que a Bíblia traduz como bondade. O primeiro é agathos, o mais comum, que se emprega para aquilo que é bom e útil, adequado, né? Está relacionado àquilo que visa a perfeição de algo. Traduz então o tov hebraico. Kalos, que também pode ser empregado como sinônimo, mas em comparação com a ênfase ética e religiosa de agathos. Ressalta mais o apelo estético, aquilo que é belo, excelente, livre de defeitos. Quando se aplica a atos, é traduzido como nobre, digno de louvor. Para Platão, o kalon é a realização do agaton na esfera dos objetos. Crestos, que é de onde vem a palavra crestotes, expressa a utilidade material das coisas, no que diz respeito à sua bondade e agradabilidade e maciez, aquilo que é bom em si, não necessariamente pelos frutos ou pelos resultados produzidos. No Antigo Testamento, o adjetivo hebraico tov significa bom, em seu sentido mais amplo, agradável, frutífero, moralmente correto, fino e conveniente. Quem traduz mais o tov no Novo Testamento é o agaton, ou agathos.
Como substantivo significa bondade, aquilo que é agradável, belo, o bem, bens, benignidade, graça, estima, prazer, felicidade, prosperidade e também formosura. No termo hebraico tov, a ideia está presente, a ideia de ser atraente e agradável aos sentidos, aquilo que a gente ao olhar diz, isso é muito bom. Esta é a avaliação que Deus faz das coisas criadas. Nós vemos isso em Gênesis 1:31. Também é aquilo que é útil e proveitoso, ou seja, atinge o seu propósito, a razão pela qual existe. E também é aquilo que, dentro de um contexto moral, ético, é oposto àquilo que é mal, aquilo que é prejudicial, que causa dano. O que é bom é o que causa um bem-estar, que causa alegria, que traz às pessoas satisfação, ou a gente pode perceber naquilo a realização do seu propósito. O que traz ou produz felicidade pelo seu próprio uso. O que é melhor entre duas alternativas, se isto, aquilo, em comparação, tov, seria aquilo que, na comparação, seria melhor entre as duas coisas. No primeiro relato da criação, nós encontramos o termo tov cada vez que termina uma sessão das ações divinas em um dia. Ao primeiro dia, segundo, terceiro, quarto e quinto dia, todos têm esse tov no final como uma avaliação de Deus. No sexto dia é dito que o que Deus vê é meu tov, significa muito bom, excelente. Fica sendo a designação regular do caráter e das ações de Deus. É na Septuaginta que o tov, quando traduzido quase exclusivamente por agaton, aí dá a ideia exatamente como os tradutores na Septuaginta entenderam o conceito de agatos do grego aplicado perfeitamente ao tov hebraico. O termo grego agatocine, que é uma ampliação da ideia de agatos, então agatos é a palavra bom, agatocine é a bondade. Então, se agatos é o adjetivo que define aquilo que realmente é bom, agatocine aqui é um substantivo bondade, que expressa virtude, deriva de agatos e significa bondade ou a virtude da beneficência. O termo relaciona-se com boas obras, graça, benefício, que alguém concede a outra, em filantropia, e também significa o que é proveitoso, benéfico, excelente, que tem uma boa disposição, um bom caráter, uma qualidade superior. E quando aplicado à pessoa, significa que essa pessoa é honesta, virtuosa e íntegra. No sentido lato da palavra, tanto tov quanto agatos, somente Deus pode ser dito ser bom. Tudo que é criado, seja no sentido de excelência inerente ou excelência moral, é dito ser bom de uma forma parcial, bom naquele sentido para o qual foi criado. Ou incompleto, como bom em aperfeiçoamento, bom ainda não maduro, bom ainda num processo de atualização, como uma potência caminha para a atualização. Somente Deus é bom no sentido pleno do termo, pois Deus não é potência, Deus é atos puros. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a ele, o seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom, tov ou agatos? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Bom no sentido pleno, absoluto e restrito da palavra, somente Deus. Tudo que pode ser dito bom é bom em relação à finalidade dada por Deus a esse algo ou alguém. Então nós podemos dizer, por exemplo, que um abacaxi, ao colhermos um abacaxi maduro, dizemos que ele é bom em relação àquilo que temos como expectativa a respeito dele, que ele seja doce, que ele seja agradável, não muito ácido, não seja insosso. Se ele é insosso, a gente diz que ele não é bom, que a gente teve uma frustração, uma decepção em relação a ele. Assim, a ideia é que quando um objeto alcança a finalidade para a qual foi produzido, então ele é bom. Nós podemos dizer, por exemplo, de uma comida que ela é boa porque ela nos causou agradabilidade e atingiu a expectativa que temos a seu respeito. Assim também qualquer coisa, uma enxada é boa quando ela cumpre o seu propósito, o machado é bom quando ele corta, a ferramenta é boa quando ela executa
a sua função, sem se quebrar, sem não conseguir fazer bem o seu trabalho. Assim, as coisas criadas, dotadas de materialidade, elas também estão ligadas ao desígnio divino. Se preenche todos os requisitos, isto é bom. Aquilo que está aquém é dito não ser bom, ser kakos. Homens e anjos podem ser ditos serem bons, no sentido moral. As coisas e os animais não são bons no sentido moral, eles são bons no sentido funcional, no sentido de propósito. Por isso, os homens e os anjos, eles podem ser ditos ser bons porque, no sentido moral, porque são capazes de escolher entre duas coisas, uma coisa certa e uma coisa errada. Eles têm, nesse sentido, a possibilidade da escolha diversa. A bondade ou excelência moral das coisas criadas não é inerente a elas, é uma bondade atribuída a ela pela presença e atuação do Espírito Santo. Assim, em relação também à questão da virtude da bondade. Paulo usa a palavra agatocine, que é uma palavra muito peculiar na Bíblia e não ocorre no grego secular. É a palavra bíblica mais ampla para bondade, significa uma virtude completa em si mesma. Essa questão da bondade, principalmente no que diz respeito aos aspectos éticos, indica um estado de inteireza, é traduzido como uma ideia de íntegro. O homem bom, ele é íntegro, não lhe falta nada. Então, ao se pensar eticamente em bondade, nós estamos falando que essa pessoa tem em si todas as virtudes que são necessárias, todas as virtudes em equilíbrio. Então, nós podemos entender que é uma virtude completa em si mesmo. A diferença entre agatocine e crestotes, enfatizo isso. Por exemplo, Jesus mostrou a agatocine quando limpou o templo e expulsou aqueles que estavam fazendo dele um bazar. Mas ele mostrou crestote quando foi gentil com a mulher pecadora que ungiu os seus pés. A intenção boa, a amabilidade de Jesus com a mulher entende-se como crestotes. Agora, quando ele age com firmeza, mesmo assim, agindo com bondade, ali a palavra correta é agatocine. O cristão precisa daquela bondade que ao mesmo tempo pode ser gentil e forte. Bondade, então, segundo Adon, é aquela disposição que nos inclina a comunicar o que temos e somos aos outros. Tem a ver com a comunicação de vida, essa compreensão que ele tem a respeito dessa virtude espiritual infundida pelo Espírito Santo. E a fazer todo o bem possível que pudermos em nossos ambientes e circunstâncias. O que está ao nosso alcance, nós efetivamente, intencionalmente, conscientemente, realizar para o bem do outro. A bondade, que é o fruto do Espírito, é uma graça mais nobre e exaltada. É benevolência genuína, desinteressada, alegre, sem ostentação. Enfatizo essa expressão desinteressada, porque a intenção, ela realmente vai justificar ou vai macular a ação. Uma ação pode ser bela, bonita, porém, se ela não é desinteressada, ela não entra nessa categoria de bondade, porque faltou a ela a amabilidade que deve acompanhar a ação da realização da bondade, da boa ação. Bondade é amor em ação. Estamos falando de coisas ativas. Se antes a amabilidade é algo passivo, algo interno, aqui é algo externo, é a ação que se faz para o bem do outro. Amor com a mão no arado, amor com o fardo nas costas. É amor carregando remédio para os doentes, comida para os famintos. É amor ler a Bíblia para os cegos, explicar o Evangelho aos criminosos em sua cela. É amor na classe dominical, na escola regular. É amor à porta do casebre ou velejar para longe no navio missionário. Mas qualquer que seja a tarefa que eu empreenda, ainda é a mesma, amor seguindo os seus passos, que continuava fazendo bem, continuamente referindo-se aqui à pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o sumo exemplo na bondade. Ele saiu por todos os lugares. Esse é o testemunho que Pedro dá na casa de Cornélio. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual, veja, ele ungido com o Espírito Santo e poder, ele vai agir de acordo com este poder
que também se caracteriza pela bondade, fazendo o quê? Fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tirara a vida, pendurando no madeiro. Pedro dá um testemunho aqui inquestionável de que Jesus era um homem movido por bondade. Ele fazia o bem. Ele era resposta às necessidades das pessoas. Aquele que necessitava ver, ele curava dando a visão, o que necessitava andar, ele curava dando a capacidade de mobilidade. Então, ele agia em função das pessoas de acordo com a necessidade que essas pessoas evidenciassem. Em Romanos capítulo 2, versos 5 a 8, fala da bondade de Deus. Segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Paulo está repreendendo a hipocrisia dos judaizantes. E ele dará vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. A perseverança de fazer o bem, procuram glória e honra, incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A prática do bem é uma manifestação da própria eleição. O eleito, ele percebe que ele não foi eleito simplesmente por ser eleito ou para ser eleito ou qualquer coisa. Ele entende que ele foi escolhido por Deus para praticar o bem, assim como Cristo praticou o bem. Daí, então, Paulo está dizendo que esses perseveram em fazer o bem e, na medida em que imitam a Deus, se tornam, então, seus filhos. E não nos cansemos de fazer o bem, a exortação de Paulo aos Gálatas, né? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. A bondade precisa ser exercida, precisa ser constantemente praticada. E ele diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aos Romanos, Paulo diz, eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. A bondade os envolve nesse sentido. Cheios de todo conhecimento, aptos para vos amoestardes uns aos outros. A consciência de Paulo é essa de que Deus nos revestiu da sua bondade para que nós simplesmente externemos esta bondade que Ele colocou em nosso coração pelo Espírito Santo. Porque é pela graça que nós somos salvos mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus, né? Não é de obras para que ninguém se glorie. Por isso nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Toda a obra de Deus em nós visa produzir em nós também boas obras, a bondade sendo externada e executada por aqueles que são alvos da graça de Deus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo diz aos irmãos de Éfeso, outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E como anda um filho da luz? Ele diz lá, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, se eu quero saber como anda um filho da luz, ele anda em bondade, justiça e verdade. A bondade é uma característica desse filho da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aos Tessalonicenses ele diz assim, evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Veja que a prática da bondade é uma exortação contínua por parte do apóstolo. A Tito ele orienta, portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, nós vivamos hoje, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, purificar para Deus, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, um povo que tem zelo, que tem cuidado na prática do bem, em tornar a bondade algo cotidiano na prática da vida.
Na parábola do samaritano, nós encontramos uma ilustração muito clara do que é o exercício da bondade. A palavra bom ali não aparece. A gente chama bom samaritano, mas ali aparece só a palavra samaritano, indicando que o que ele fez é que é bom, não necessariamente ele, mas é pela prática do bem que nós então nos tornamos semelhantes a este homem, que é uma figura do próprio Cristo. Então ele que vê a pessoa necessitada, ele vai em direção a essa pessoa, ele socorre essa pessoa. Amor prático, uma maneira de viver a vida cristã plenamente imitando a Cristo, olhando para esse exemplo aqui fictício, ficcional, parabólico, de um homem que ele deixa a sua posição cômoda, vai em direção ao que está ferido, socorre e faz tudo o que ele necessita. Isso é bondade de uma maneira muito prática. Deus é glorificado quando seus filhos fazem o bem. Jesus mesmo disse que nós devemos, então, exercer a nossa justiça não para que os outros vejam, mas para que em nosso silêncio, em nossa forma oculta, até discreta de fazer o bem, Deus seja glorificado. O bem não deve ser feito com alardes, é isso que Jesus está querendo dizer. E Tiago questiona a pessoa que diz que tem fé, mas não pratica o bem. João requer que o nosso amor seja consistente e se expresse em ações convergentes. O que estou chamando de ações convergentes? É aquela ação que realmente resolve o problema. Veja, o samaritano encontra o homem caído, ferido. Ele, então, põe remédio em suas feridas. Ele pega o ferido e leva para sua cavalgadura e leva até Jericó e hospeda ele. Então, tudo o que ele faz visa a melhora dessa pessoa, tirá-la da condição que está para uma condição nova. Nisto conhecemos o amor de Cristo. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aquele que possui recursos neste mundo, vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí João termina: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos aplicar o que nós temos falado. Eu posso perceber em meu coração uma disposição verdadeira de praticar boas ações? Flui naturalmente, é como se de repente, sem nem pensar, estou eu lá já fazendo o bem. Isso já faz parte do meu viver cotidiano? Ou é algo que ainda eu preciso forçar-me para fazer, lutar contra reservas e restrições? Ou às vezes eu tenho um raciocínio contrário à prática do bem. Como eu tenho praticado boas obras que Deus preparou antecipadamente para que eu andasse nelas? Eu tenho me esforçado por conhecê-las e praticá-las? Estou disposto a fazer o bem mesmo quando isso me custa muito? Geralmente, a prática do bem tem um custo. Para o samaritano custou muito, com certeza. Ele abriu mão de algo que era seu para abençoar o outro. Oremos. Ó Deus, que eu não seja indiferente ou omisso, mas que eu saiba perceber o momento certo e a ocasião oportuna para fazer o bem, e que ao seguir a Cristo eu possa ser tal como Ele e fazer o bem por onde eu andar. Que a bondade não somente me siga, mas seja também o meu modo de viver. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.